Segundo o GE, o Nottingham Forest e o Botafogo fecharam um acordo para vender Igor Jesus por 20 milhões de euros mais bônus. Cada um fala uma coisa, né? Tem gente que fala, o próprio placar aberto, você vai ver daqui a pouco também, nesse react, fala que não, aí o GE fala que sim. Vamos aguardar. E o Diego Hernandes deve ser devolvido, né, pelo Everton do Uruguai, onde ele estava jogando emprestado, né, depois de sair do México. E não está nos planos do Botafogo. É uma posição carente do elenco, né? Não temos meias para reserva do Savarino, por exemplo. Até, vamos ver, depois da janela de meio de ano e a janela do Mundial, se vai melhorar isso. Mas por enquanto, vem o Montoro aí, né? Mas por enquanto não temos meia, mas não vai ser aproveitado, deve ser de novo emprestado pelo Fogão. Isso e muito mais já já. Mas antes, pessoal, por favor, aqui embaixo tem um link do canal reserva da gente, tá? Se inscreve lá. Tomei meu segundo strike. 22 de março tomei um. 22, 26, 20... Lá pro dia 20 de junho, esse primeiro strike zera. Mas levei o segundo strike hoje de madrugada. O segundo strike. Com 3 strikes antes do dia... Daqui a 22 dias esse primeiro strike vai embora. Se nos próximos 22 dias eu levar outro strike, este canal desaparece. Você nunca mais vai ver esse canal, a não ser que você se inscreva no outro canal, nosso canal reserva. Me ajude a monetizar aquele canal, para que caso isso aqui caia, pode ser que não caia, mas caso ele caia, a gente não perca o contato com vocês e eu não perca meu ganha-pão, minha única fonte de renda, meu trabalho, tá? Por favor, vocês gostam de mim? Tem algum tipo de carinho por mim, pelo meu trabalho? Por favor, se inscreve no canal reserva, dessa moral, tá? Vamos seguir com o vídeo, vamos reagir aqui a Sport TV, ao Sport TV News, tem também o Jorge Igor e muito mais pra vocês. Vambora. Bom, amanhã tem Santos e Botafogo no Brasileirão, hein? É a partir das 3h30 da tarde, ao vivo na Globo. O Murilo Tauro tá lá na Vila Belmiro e traz informações pra gente. Boa tarde, Murilo. Tem notícia quentinha do Botafogo envolvendo Igor Jesus. Conta mais. Seja bem-vindo. Fala, Mari, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado aqui no Globo Esporte. Informação de última hora do Igor Jesus. Botafogo e Nottingham Forest estão chegando a um acordo pela venda do atacante do Fogão. O Nottingham Forest e o Botafogo já negociam há algum tempo, mas a proposta que chega para o Botafogo é de 20 milhões de euros. Nesse momento, quase 130 milhões de reais. O Botafogo deve ceder o jogador para o futebol inglês. É uma negociação, como eu disse, que já aconteceu há algum tempo e por 20 milhões de euros o Igor Jesus deve estar trocando o Botafogo pelo Nottingham Forest. Falando do jogo de amanhã, Cuiabano, Barbosa e Savarino estão fora da partida, ainda não conseguiram reunir condições de jogo para entregar para o Renato Paiva para estarem amanhã à disposição, mas tem uma novidade. O David Ricardo, zagueiro, deve ser titular amanhã contra o Santos. Ele sofreu uma lesão na coxa direita, mas ontem, sexta-feira, treinou normalmente com o restante do elenco, está à disposição do Renato Paiva e amanhã deve começar a partida aqui na Vila, Mari. Perfeito. Aí vamos para o outro lado, a gente quer saber do Neymar. É titular ou não é amanhã? Importante notícia que também é quentinha. O Santos treinou hoje de manhã e o Neymar não esteve em campo. O treino de ontem à tarde, o Santos ontem treinou à tarde e o Neymar sentiu uma torção. Então ficou fora do treino de hoje por precaução. Ele estará à disposição para amanhã, mas a titularidade certa que ele teria amanhã agora passa a ser dúvida. Neymar estará em campo, não se sabe ainda se titular ou reserva. A ideia da comissão técnica do Santos era ter o Neymar por 60, 65 minutos. Por essa torção, isso talvez não aconteça, mas ele está com o grupo, normalmente está concentrado. Amanhã estará na Vila, 4 da tarde, Santos e Botafogo, Mari. Perfeito, Murilo. Obrigada pelas informações. Então é o seguinte, esse jogo deve ser o reencontro do Neymar com o Botafogo depois de 14 anos. Na última partida, lá em 2011, ele marcou um golaço. O moicano ainda era marca registrada daquele atacante adversário que tinha acabado de ser pai, prestava homenagem ao primeiro filho, Davi Luca. Uma obra de arte para a sua coleção que está só começando. Na última vez em que o Botafogo encarou o Neymar em campo, pior para o time carioca. 19 de outubro de 2011, 21ª rodada do Brasileiro. Na Vila Belmiro, o Botafogo poderia até assumir a liderança da competição com uma vitória. Importante entrar forte, porque a equipe do Botafogo está buscando a liderança, mas nosso objetivo é poder sair dessa zona que nos incomoda aí lá embaixo.
Como em 2025, era um Santos lá embaixo na tabela de classificação, mas era também um Santos badalado, que tinha conquistado a Libertadores 4 meses antes e que estava pensando no Mundial de Clubes que disputaria em dezembro. Neymar apareceu logo de cara. Com 16 minutos de jogo, chamou Bruno Thiago para dançar, mas o volante do Botafogo não conseguiu acompanhar o ritmo. Golaço! Que jogada do Neymar, que gol é esse? O Botafogo, de Louco Abreu, até teve chance de empatar, mas a cabeçada do uruguaio não saiu legal. Louco e Neymar, aliás, terminaram empatados em número de gols naquele brasileiro, 13 para cada. A vitória santista foi confirmada com quem terminaria artilheiro daquela edição do campeonato, Borges, Santos 2-0. 14 anos depois, o Botafogo deve reencontrar Neymar amanhã, de novo na Casa Santista. Aliás, pode ser a despedida do craque com a camisa do Santos jogando na Vila Belmiro. É que o contrato dele com o clube vai até dia 30 de junho. E depois do jogo de amanhã só tem mais uma partida, fora de casa, contra o Fortaleza. O Botafogo parece se ajustar aos poucos aos comandos do treinador que chegou esse ano, Renato Paiva, e às perdas de peças importantes da última temporada. O atual campeão brasileiro e da Libertadores segue vivo nas duas frentes. Na Libertadores sofreu, mas conseguiu a vaga nas oitavas de final. No Brasileiro, está em 11º e precisa de uma sequência de bons resultados para tentar encostar nos líderes. Bater o Santos de Neymar seria um ótimo começo para quem se acostumou a grandes vitórias e títulos no ano passado. E o Santos, há um bom tempo, tem a indesejável companhia da zona do rebaixamento. O Santos fez nesta sexta-feira o penúltimo treino de preparação para encarar o Botafogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo pode ser o último do Neymar nesta segunda passagem pelo Peixe, atuando em casa, atuando na Vila Belmiro. Restam 2 jogos antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Santos vai ter pela frente o Botafogo no próximo domingo na Vila e depois, no dia 12, encara fora de casa o Fortaleza. Esses podem ser os últimos jogos do Neymar e ainda sem uma definição sobre o futuro do camisa 10, o Santos usa esses jogos para tentar finalmente sair da zona do rebaixamento e conquistar a segunda ou quem sabe a terceira vitória consecutivas neste Campeonato Brasileiro. Nesta semana rolou um amistoso entre Santos e RB Leipzig e depois da partida, o próprio camisa 10, Neymar, falou sobre o momento delicado do Santos. A gente vem numa fase que não é legal. Nós, jogadores, nos cobramos mais do que até mesmo os nossos torcedores. Só que foi o que eu falei para eles, nossos torcedores não vão entrar em campo para decidir nada. Pelo elenco que a gente tem, não é para estar nessa situação. Para mudar esse cenário, o técnico Kleber Xavier deve levar a campo o que tem de melhor contra o Botafogo, mas deve ter que fazer pelo menos uma mudança no time, já que o zagueiro Luan Pérez vai cumprir suspensão. São opções para substituí-lo: João Basso, Gil e Luizão. Em contrapartida, o lateral esquerdo Escobar volta a ficar à disposição e pode reforçar o sistema defensivo. Há também muita movimentação nos bastidores do clube, isso porque desde a saída do CEO Pedro Martins, o Santos está no mercado em busca de um novo executivo de futebol. Isso ainda não foi definido, mas até agora o Peixe já recebeu 2 negativas. Uma do Fabinho Soldado, atual executivo do Corinthians, e outra do Paulinho, que está no Mirassol. Enquanto ainda não tem essa definição e também sem saber sobre o futuro do Neymar, tá tudo certo para o duelo de domingo. O Santos ainda faz mais um treino neste sábado e a partida pode sim ser a última do Neymar na Vila Belmiro nesta segunda passagem. No jogo, o Peixe também vai estrear um novo uniforme, um uniforme todo azul, que faz uma referência a 2012, justamente na primeira passagem do camisa 10. O Botafogo tem o Santos pela frente na Vila Belmiro. O Glorioso quer aproveitar o bom momento da equipe para conseguir uma vitória fora de casa e subir na tabela do Brasileirão.
Com as boas atuações do alvinegro, alguns jogadores vêm chamando a atenção de clubes europeus. Depois de Igor Jesus, o Nottingham Forest fez uma proposta pelo zagueiro Jair. A oferta está sendo analisada pelo time carioca. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sem tio, 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal, vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Vai ter que dar uma atualizada, Garoni. Realmente deu uma estabilizada. Bom, a gente vai falar do Vasco então em instante. Deixa eu passar então primeiro aqui pelo Bandeira. Foi falar do Vasco, o negócio vascou, caiu. Vascou, é mole. Rapaz. E ele não tá aí nem pra se defender. E o mercado do Botafogo tá frenético, né? Rapaz, tá quente a situação no Botafogo. Lá? Muita coisa acontecendo e saídas e chegadas. Ainda, claro, precisamos de assinaturas. Mas falando inicialmente dos jogadores que podem sair, para depois falarmos a respeito de jogadores que podem chegar, o Nottingham Forest já fez proposta pelo Igor Jesus, centroavante do Botafogo, um achado do scout do Botafogo, chegou ano passado, veio do Oriente Médio, dos Emirados Árabes, e arrebentando aqui, agora o Nottingham pode pagar até 128 milhões de reais, 20 a 22 milhões de euros pelo Igor Jesus, sendo que a grande parte desse valor pode ser à vista, o que facilita muito o negócio. Só que tem detalhe na situação, Ilan. O Botafogo, por mais que esteja negociando com o time da Premier League, ainda acredita que possa chegar outra proposta maior. E o Igor Jesus está muito tranquilo, ele não está forçando saída. Ele, como eu já disse aqui na placar, já recebeu outras propostas, quis ficar no Botafogo e no momento ele está tranquilo, treinando, focado na Copa do Mundo, porque ele também acredita que possa se valorizar nesse grande campeonato, que vai ser uma vitrine muito grande. E o empresário dele também. Acho que tem 2 Copas do Mundo na cabeça dele, a de clubes. Isso. E a de 2026, né? Exatamente. E ele deve imaginar, o Ancelotti já viu ele jogando agora esse primeiro jogo, jogou bem. Eu não sei, se estivesse no lugar do Igor Jesus, eu ia ficar meio reticente para ir pro exterior agora também. Principalmente para um time que não é do Big Six, por exemplo. Que não seja de primeira prateleira. E né? Eles esperam, então, outra proposta de um clube maior, com mais recursos. Ele tá tranquilo, isso é legal, ele tá bem tranquilo, porque às vezes chega a proposta, um atleta de 24 anos, balança o jogador, ele pensa só no dinheiro e vai embora, e tá tudo certo. Então, por mais que as conversas estejam adiantadas entre os clubes, ainda não está definido, pelo menos até hoje, 30 de maio, sexta-feira, ainda não está definida a ida do Igor Jesus para o Nottingham da Inglaterra. Isso pode acontecer, mas ainda não está certo, ainda não tem nada assinado. E o Jair também pode pintar no Nottingham. Na última terça-feira, eu estive no Newton Santos, desci para a coletiva, perguntei pelo Jair, porque o Jair tem uma situação interessante.
ele é da base do Santos, que é reconhecida, tem um selo de qualidade. Mas o Santos hoje não consegue potencializar esses jovens valores. Um time que voltou agora, com todo respeito, a um dos maiores clubes do mundo, que é o Santos, mas é um time que voltou da Série B do Campeonato Brasileiro, briga novamente para não cair. O time hoje é fraco, tem essa situação do Neymar que ninguém entende como vai ficar, e também já saiu da Copa do Brasil, não tem competição sul-americana para disputar. No Botafogo, o Jair chegou ao campeão brasileiro, ao campeão da Libertadores, um clube hoje protagonista, e o Bastos está machucado. Então o Jair tomou a vaga do Bastos, tem 19 anos e está jogando muito bem. O mercado europeu esperou esse salto do Jair dentro do mercado interno mesmo, aqui no Brasil, e viu que ele está provado, está muito bem aqui. Enfrentou o Flamengo com Pedro e Bruno Henrique, e a defesa do Botafogo não foi vazada. Enfrentou o Palmeiras, a defesa também não foi vazada, vem jogando bem, apesar da expulsão na Libertadores. O Nottingham fez uma proposta, ainda não tem valores, pelo menos saindo, ninguém está informando. Os valores, o Botafogo comprou o Jair por cerca de 14 milhões de euros, e o clube gosta da proposta do Nottingham. Então, o clube inglês deve estar botando uma grana bem legal na mesa para levar o Jair. Por isso, o Botafogo conta em breve com o retorno do Bastos, que está machucado já há algum tempo. Tenta trazer também o Caio Pantaleão, que é um zagueiro de 29 anos, que está no Krasnodar da Rússia, e tentava trazer o Abner, do Juventude, um jovem também de 21 anos, só que o Juventude pediu garantias bancárias, pediu dinheiro à vista, e por enquanto a negociação está emperrada. O Botafogo pode ir atrás de outro zagueiro. E segundo o César Luiz Merlo, um jornalista muito competente, de credibilidade, argentino, especialista em mercado de passes, o Botafogo acertou verbalmente a compra de uma joia argentina, que é o Álvaro Montoro, meio-campista, que atua muito também ali pelo lado esquerdo, na posição do Almada. Garoto de 18 anos, revelado pelo Vélez, que está fazendo uma baita Libertadores. O Montoro tem um contrato se encerrando com o Vélez no final dessa temporada, então recebeu propostas para sair de graça, assinando pré-contrato no meio do ano. Ele quer deixar um dinheiro no clube, até por gratidão, então o Botafogo fez uma proposta de cerca de 9 milhões de dólares para comprar cerca de 80%, 90% dos direitos econômicos do Montoro. Tem 18 anos, titular em uma partida na Libertadores, entrou em outros 4 jogos, participou de 4 gols, tendo feito 3 e dado uma assistência. O jogador que menos participou de tempo, menos precisou de tempo para participar de um gol na Libertadores na fase de grupos, o Montoro. Uma participação a cada meia hora, está chegando aí pro Fogão, podendo ter até, o Ilan, para concluir, lei do ex. Se o Botafogo pegar o Vélez na próxima fase, o Montoro pode fazer o gol no ex-clube, que ele ajudou muito a classificar em primeiro para as oitavas de final da Libertadores. Pode jogar, né? Pode jogar. Tendo atuado pelo Vélez. Isso, pode jogar. Que tal, Garoni, essa possibilidade de uma nova janela do Botafogo, esses reforços aí que estão na mira? É um jovem, né? O Botafogo tem se movimentado bem nesse mercado sul-americano, né? Tem encontrado bons jogadores. Alguns, nem todos funcionaram tão bem, né? Mas o Montoro foi muito bem na Libertadores, entrando, né, no decorrer dos jogos. E como você tem esse grupo, né, que controla o futebol do Botafogo, que tem um olhar não só para a contratação de impacto imediato, mas também para a revenda futura, é fundamental, né, você conseguir trabalhar com esses jovens valores. Não só você pegar jogador já mais pronto, né? 18 anos é muito novo. É um garoto que tem muito mercado lá fora ainda, até porque quando a gente olha para essa primeira prateleira do futebol europeu, que normalmente para onde vão, né, esses principais jogadores, eles costumam sair ali com 19, 20 anos ou 18 anos. Então quando aparece um clube sul-americano como o Botafogo contratando ainda com 18 anos, conseguindo ainda lucrar antes desse menino sair direto para a Europa, é fundamental, né? Esse olhar do futebol brasileiro para o entorno, aproveitar que a gente tem uma moeda mais forte, que a gente tem um futebol mais forte financeiramente do que os nossos vizinhos por aqui, é importante, né, para você fazer essa máquina girar. E o Botafogo tem se mobilizado, tem se movimentado muito bem nesse tipo de mercado. Tem que se apegar, é que ontem a gente viu o Igor Jesus fazer o que fez, aos olhos de Ancelotti, numa seleção onde a gente tem. Ele precisava dar uma resposta, né? Não dá pra criticar o Ancelotti de não convocar o Igor Jesus. Ele não Botafogo embaixo. Ele não tá assistindo o jogo do Botafogo, por exemplo. Não é recado pela convocação que passou, é pelo que vai. É isso. Mas tem jogador no Botafogo com potencial de seleção e já demonstraram isso no ano passado. Tem. O Igor Jesus foi titular da seleção, tem gols pela seleção.
Então além dele, eu É que acho... o Botafogo tava embaixo. Eu senão- acho outros dois. Acho o Acho o Gregory John tem- e acho o Gregory. Porque eu vejo o John no nível do... Até em termos de regularidade, acima do Hugo. É que tem muito goleiro pra brigar por isso aí, né? também. Não, mas ele tem... É porque tem um monte que pode estar nessa vaga. E ele é um. Então, O Rafael do São Paulo já foi. Hugo Souza já foi. Então ele pode ir, pô. Léo Jardim já Tem foi. meu Léo velho, Jardim meu já velho foi. injustiçado que nunca pisou lá. Mas o John pode estar. E eu acho que o Gregory numa função... Que eu, outro dia, tava até falando sobre isso. Falei ontem no Redação. Que a gente não atenta, que é uma função carente na seleção brasileira, que o Casemiro volta agora pra ocupar. Tem o Casemiro. Porque ele também é construtor. De primeiro, né, o Casemiro. estar no grupo, ele pode estar. Eu numa convocação... pra volância, acho que ele é mais destruidor, né? Hoje você tem o Casemiro, o André... Isso. Tem João Gomes. Tem o João Gomes, É que o André primeiro não volante. foi agora na convocação, né? Tá suspenso. Tá suspenso e aí ele segurou. Ele citou. Ele Ele convocou Ele citou o Rafinha o André. mesmo suspenso, que ele Tem quer o Ederson lá Rafinha no outro pra jogo, mas o André ele não Atalanta. quis fazer isso. Sim, mas são as opções, você vai pegar ali Mas são melhores, 2, 3... são melhores que o Gregory. São, mas Mas eu ele... vejo o Ancelotti trabalhando com um jogador destruidor, como assim, ele é muito destruidor, pica. Ele roubador de bola. E eu acho que volante a gente tem muito no mundo. A gente Também pode não vejo. ter um primeiro volante assim que é... Caraca, é certo que ele vai ser titular da seleção brasileira. Eu concordo contigo. O Casemiro pode voltar a ser esse cara, pra ver esse último... Eu não sei onde que ele vai fazer com o André, se ele vai Casemiro tentar... vai ser um... O Andreas, né? O André Santos. Não, o André, se ele vai tentar ser um primeiro homem pra sair com a Então, bola. é porque ele teve uma fase artilheira e de assistente. Então, mas é capaz que ele libere mais o André. Não, com o André... A intenção de ele levar o André é de primeiro homem. O André Santos. O André... Strasbourg, Chelsea. Mas ele falou isso? Ele falou? Não sei se ele falou, mas é informação. Ele leva o Pra André começar a jogada com um cara que sai pro jogo. Então já André... mostra que ele não quer um cara destruidor. O André não vai o André. E o André também não é esse cara Ele destruidor. não chamou, por exemplo, o João Gomes poderia ter chamado, mas ele acho que ele foi o melhor jogador do time São dele esses na aí. temporada. Mas são E é bons isso. jogadores. Por exemplo, o Flamengo que tem um Danilo gringo. que se machucou no Nottingham Forest. Essa função? O Flamengo também não tem um mordedor, né? Tem dois caras que são mais... O Fluminense deve ter um gringo que é o Bernal. Vai ser o Bernal. o Bernal. Então assim, é uma eu não acho ele função mordedorzão hoje... também. O Hércules é mais, né? É porque assim, o Hércules ele é Também conhecido sabe do jogo, por... né? Ele é o Sim. cara que sabe do jogo, gosta de finalizar. O Bernal veio com esses ciclos, eu acho o Bernal muito mais técnico do que mordedor. Muito mais a lá pulgar do A que a gente lá tá Gregory, meio né? precisava de uma contratação da tinha o Otávio que fazia essa função, né? E machucou. Verdade. É o que a gente falou do Danilo. O Danilo Otávio, não é essa Danilo, função. O Danilo é zagueiro hoje. Não, é o Danilo do Nottingham Forest. O Danilo ex-Palmeiras, O Gregory não tem. Tá O machucado. Gregory, o problema não é o Gregory. O problema é a competição com o Gregory. Então, mas não Resolver. acho tanta. É isso que eu Eu tô falando. A acho, gente tá eu acho, citando eu acho. alguns jogadores aqui que, enfim... Eu acho um nível diferente. Pros caras... O Casemiro tava fora do radar, por exemplo, até ontem. Tava. Tinha... Mas aí é homem Agora de confiança. voltou. É homem de confiança. O cara jogou com ele, ganhou Champions com ele. Mas agora, imagina o Ancelotti ontem vendo o jogo, faltando centroavante, falando assim, mano... Ele sabe eu que acho tem... que eu encontrei. Levou o Sabe? Richarlison, né? Então, levou o Richarlison e o Matheus Cunha, que não joga de centroavante. É isso. A seleção insiste Não, em e botar ele de o centroavante, Richarlison mas foi não é. campeão e tudo mais, mas não vive em termos de gol, de ser centroavante. A temporada do Tottenham é Eu completamente acho que ele não chega a acidentada. 2 dígitos de gol na temporada. É isso, Se eu não me engano. Acho que, assim, o Pedro não vai pelo que tá voltando, né? Exatamente. E também controle de carga. Lembrando tudo e que tal. a galera tá lembrando, o Alex Telles esteve na seleção e outra outro coisa, dia ele também. vai assistir o jogo do Flamengo Alex hoje, né? Telles. Vai. Ele ao lado do Vinícius Júnior. Possivelmente o Pedro vai estar no banco. Pode estar no banco. Sim, né? sim. Vai ver o jogo A junto com o Vinícius tendência Júnior. é essa, né? Ele tem utilizado o Bruno Henrique como centroavante. No momento, o Pedro é banco do quiser Flamengo. ajudar o Pedro, que hoje é um jogo pro Flamengo sacudir, né? Sim, sim. Mas já era o jogo pro Flamengo sacudir contra a LDU e botou o Bruno Henrique. Não, mas esse mas eu acho que hoje vai esse é ser- mais sacudir. Eu acho que hoje Aí ele Pedro- deu. Eu, hoje- como Mas tricolor, eu acho que 5 a 0 eu, como Flamengo, tricolor, eu quis assistir contra ele deu. Eu falei, acho que dá. é um hein? jogo pra Se eu vou lá- Então. Hoje eu não Mas tenho pelo que o esperança Felipe falou na nenhuma de coletiva, secar, ele dá muito a entendeu? entender que tá trabalhando, assim, o Pedro tá, sabe, tá abaixo e ele tá trabalhando... Tanto que o jogo de 90 minutos do Pedro contra o Botafogo da Paraíba é justamente pra isso. Exatamente. Cara, vamos lá. Chance zero de acontecer uma tragédia hoje. É zero. O Flamengo ganha Também tranquilamente. acho, também acho. Não, é Se zero. acontecer amanhã o quê? O Chala com a maior audiência da história. Aprenda o negócio, a audiência não é tudo. É melhor ter qualidade na audiência. Não vem não que a gente gosta de número sim, tá? Deixa o like e vamos aumentar. Por exemplo, o pessoal que tá aqui depois de classificação do Vasco, classificação do Botafogo, audiência qualificada. Qualificado. Nós somos Rio de Janeiro. Feliz E tem muita gente Dá um like aí na live. que menospreza o Igor Jesus.
Tem, na óbvio. imprensa, Na imprensa, principalmente. Acho que Porque ele não falando que é... é inacreditável ele ser convocado pra seleção. Acho que ele não é aquele centroavante que fica fazendo gol toda a rodada, que a galera olha muito no pra geral, isso, cara, eu né? entendo assim, porque assim... Mas não, mas jornalista... Mas ele é um cara útil pra caralho. Jornalista... Pô, mas jornalista não tem muito jornalista que também não vê o jogo e comenta. Eu acho que tem direito a ter opinião. Comenta. E ele não é o cara que se destaca assim pra cacete. Eu comecei a ver o jogo graças ao Enzo, que me humilhou, e a audiência daqui que me humilhou inteira, falando que é um absurdo me contratarem pra eu não poder. Eu sempre falei. Eu achei ontem ele é absurdo. Eu acho o Pedro. Eu nunca tinha visto Pedro, no auge, o Pedro é melhor. Pedro é mais goleador. Ele faz mais gols. Então, a questão do Igor Jesus é ser mais goleador. Ser mais centroavante e fazer gol. Agora ele é um maluco que moe a zaga de correria, joga pro time pra cacete. Pô, tu duvida que, por exemplo, um zagueiro vai falar que é mais difícil marcar o Igor Jesus do que o Verratti, por exemplo, que o cara vai ter que sair pra caça o tempo todo, pô. Sim. O Verratti não pode ficar parado. É difícil. O cara vai ter que ter uma bola aérea absurda pra marcar o Verratti. Mas se o cara medir 1,70, aí fudeu. Aí tá na posição errada. É mais fácil marcar o Messi do que o Verratti. Que a nação não me ouça, mas eu acho que se o Felipe tivesse o Jesus do elenco, ele ia gostar muito, sabe? Não tô dizendo que mais do que ter o Pedro. Eu entendi o que você quer dizer. Mas ele ia gostar muito. Correria, construção de jogo, participativo. Pressão. A escolha do Juninho. Olha o fantasma do Jesus voltando. Fantasma do Jesus agora no ataque, do Igor Jesus. Fantasma do Jesus voltando ao Flamengo, agora em outra posição, né? É impressionante. Agora, o Messias passagem marcante pelo Flamengo, né? Só pra completar que eu já dei uma pincelada. Opa. Lá ele. Primeiro, antes de mudar o assunto, tem Live Pix, não? Então solta aí, velho. Like. Tem que pedir like. Eu pedi like, mas a galera não dá like, mano. Eu queria 1.000 likes aí, galera. Pô, não, 1.000 não, 2.000 já. Já dava 2.000 likes. Não tem nem 1.000 likes, galera. 1.000 meu com 1.000 teu. 2.000. Então, ó, like na live. Eu queria que o Betão explicasse um pouco mais um pouco a fundo esse bagulho do Igor Jesus comparado com o Pedro. Por que ele acha que encaixaria muito mais... Não, é que eu acho sincero mesmo. Eu acho que por incrível que pareça, o Pedro não é o centroavante dos sonhos do Felipe. Benjamin Arrola mandou R$5. Que isso? Chato Ele demais. deve ter apertado aquela hora, carreira, demorou. Não tem um argumento coerente pra debater e quando toma invertida fica dando chilique. É fã de Enzo. Então... Mais um falando do Enzo. É que eu acho que o Pedro não é o centroavante dos sonhos do Felipe, Luiz. Não é que ele não vai usar o Pedro. É que quando o Pedro estava machucado, o Felipe falou: olha, eu sei que eu tenho obrigação de fazer o Pedro jogar, mesmo não sendo o centroavante que case com as minhas características. Eu tenho que mudar o meu time quando ele jogar. Você acha que é porque ele ainda tá abaixo fisicamente? Não. Estou dizendo o que o Felipe falou ano passado. Quando o Pedro voltar, eu tenho obrigação de fazer ele jogar e mudar o jeito de jogar. Aí esse ano o Pedro volta e o Felipe já disse mais de uma vez. É um momento decisivo do Flamengo. Lógico que nesse momento ele... E outra. Ele ainda não tá no auge. Não, da e outra. rodagem. E outra, no mas momento... se fosse outro treinador que... o meu estilo de jogo é esse aqui que o Pedro casa. O Pedro já estaria assim... toma, Pedro, vai jogar. Você acha que não rolou também, além da questão física, porque o Flamengo vive um momento de oscilação. E nesse momento de oscilação ele falou, vem cá, vou com o que eu tenho já... pronto, de segurança pra depois. Pode ser isso também. Pode ser isso também. Ele, assim, não é a hora de eu mudar o jeito de jogar pra encaixar o Pedro no meio de uma crise. Eu preciso de mais tempo pra fazer isso. Por exemplo, eu discordei da escalação do Bruno Henrique contra a LDU ao invés do Pedro. Mas eu entendo a justificativa. Sim. Dá pra entender. Mas o que eu tô falando aqui é só uma... Assim, não é que o Pedro vai ter dificuldade com o Felipe. Uma característica não é isso. diferente do Eu acho que assim, lógico que o Felipe adora, que ele quer logo ter o Pedro no auge pra aproveitar ele. Eu acho que ele tem capacidade de mudar o jeito um pouquinho ele pra encaixar mais o Pedro. Mas acho que ele tinha um atacante como o Igor Jesus, é do sonho dele. Porque, por exemplo, se ele tem o Igor Jesus, ele não pensaria em colocar o Bruno Henrique numa partida igual faz com o Pedro. Né? Eu acho ele vai assim, não, o Igor Jesus vai fazer o que eu quero. Eu acho que pro jeito que ele joga, que é um time muito propositivo no campo do adversário, ajuda a encurtar a linha, porque o Igor tá sempre voltando e fazendo, ajuda a aproximar o meia do atacante, evita esse buraco de ter que buscar o cara, enfim. Então, aí o Pedro tem que criar uma jogada pra ele estar dentro da área. O Pedro no auge se movimenta, não como o Igor Jesus, mas se movimenta. Jogadas individuais. Ele melhorou muito isso. Lá atrás era uma crítica ao Pedro, assim, até o Mauro batia muito no Pedro. Não, o Pedro só chega a ter essa trégua em termos de movimentação, né, de o pessoal falando assim, pô, tá muito participando, no time do Tite, que era um time mais físico. Gente, até no lance do soco, que é um absurdo,
Teve análises, assim, na época mais profundas de que, até já ouvi de bastidores do futebol, que, por exemplo, o Pedro tava puto por ser reserva e tava meio de manhaca ali, né? O cara tem a reação errada de bater pelo uma negativa do Pedro de aquecer, fazer um trabalho ali, né? Se você é um dirigente de um time europeu, tipo o Nottingham Forest, tem que contratar um centroavante aqui no Brasil, esquece que você é flamenguista. Você levaria o Pedro ou o Igor Jesus? Então, tem que ver como é que eu jogo, né? O Nottingham Forest, de repente... Foi sexto colocado. Então, eu confesso que não vejo muito o Nottingham Forest jogar. Mas acho que o Nottingham Forest, o Pedro, nesse caso... Acho que, assim, o Pedro faz mais gols do que o Igor, né? E acho que tem mais refinamento. Quem é mais... Por exemplo, você é um Arsenal da vida, aí você traz quem? Então, o Pedro jogou a Copa do Mundo, né? É questão de estilo. Eu acho o Pedro melhor do que o Igor Jesus. É estilo de jogo. Mas, por exemplo, o Igor Jesus recebeu uma proposta de um time inglês. O Muniz é mais parecido com o Pedro ou com o Igor Jesus? O Muniz é mais parecido com o Pedro. Só que mais... O Muniz vingou lá. Vingou. Mas o Muniz... Mas tecnicamente o Pedro é melhor, né? Então, é mais parecido. O Muniz né? tem evoluído nisso. Olha que os gols do Muniz têm passado de gol de cabeça para uns gols de virada, chapando, mas ele é mais aquele pivôzão mesmo. O Botafogo comprou o Diego Hernandes em 2023, aquela leva de Segovinha, o rapaz Valentim Adamo, o filho do Louco Abreu, etc. Foi por 2 milhões e pouco de euros, que dá 11,1 milhões de reais. E o Everton do Uruguai não quis exercer a opção de compra dele. Não dizem os valores que estavam estipulados em contrato para essa compra. Ele jogou 13 jogos, né, pelo time do uruguaio, fez 2 gols e deu 2 assistências. Não tem ainda propostas, né? O Everton do Chile, desculpa. Everton do Chile, não do Uruguai. Não tem propostas ainda para o Diego Hernandes, mas o Botafogo não conta com ele para o elenco essa temporada. E deve ser, logicamente, novamente emprestado até que algum time se interesse para adquirir o jogador, que chegou a fazer poucas boas partidas, que dava uma noção de que tem algo para acrescentar, pode ser bola, mas nunca desabrochou de verdade. E acabou sendo emprestado para o México, e agora para o Chile, e agora para onde vai não sabemos, mas não fica no Botafogo. Então, pessoal, ficamos por aqui. Repito, nem tô pedindo like, curtida, comentário, nada. Tô nem pedindo isso, não. Parei de pedir isso. Porque eu tô aqui desesperado. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal Reserva, que tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. O primeiro comentário do chat ali vai ser esse link do canal Reserva. Por favor, se inscrevam no meu canal Reserva, porque esse aqui, com mais um strike que pode surgir a qualquer momento. Antes, ele poderia cair? Poderia, precisava de mais 2 strikes. Então, tem que ter um depois outro. Agora, a qualquer momento, daqui a 1 segundo, daqui a 1 dia, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, não, porque daqui a 1 mês já o primeiro strike vai ter expirado, né? Em 22 dias ele expira. Eu tenho 22 dias para não levar nenhum strike e me salvar. Se em 22 dias nenhum strike novo chegar, eu tô aí, né, mais sossegado, porque vai cair um strike, vai ficar só um. Mas com 2, serão 22 dias de alerta máximo aqui no canal. E implorando a vocês, todo vídeo, se inscreva no canal Reserva. Se você gosta de mim, você gosta do meu trabalho, e você não quer me ver desempregado, né, sem um centavo no bolso para pôr comida na minha casa, porque é o meu trabalho, isso aqui é meu trabalho, por favor, me dá uma moral, se inscreve no meu canal aí, tá? Tamo junto. Vou nem fazer aquele pedido de se inscrever, live pix, super... Não. Tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo, se o YouTube não me derrubar antes.